Bastante magnésio, ela é uma planta suculenta, dá para consumir crua, porque algumas punk a gente não pode consumir crua. Então é importante a gente saber, né, quais que a gente pode olhar no jardim, no quintal e sair comendo. Vai botando aqui, Bruna. Tá. Então aqui a gente faz tem uma foto depois. Major Gomes, Maria Gorda, Bênção de Deus. Tem o lírio do brejo, que é da família do gengibre, do açafrão. Ele tem um sabor bem adocicado e suave em comparação ao gengibre. E pode ser usado em geleia, água saborizada, sobremesas no geral. E ele também tem a função antibactericida, que o gengibre, o safrão é o vitorioso, né? Muito anti-inflamatório, e ele também carrega essas características com ele. Tu usa as folhas do lírio do brejo para alguma coisa? Eu já recebi compartilhamentos de pessoas que utilizaram, eu nunca utilizei. Mas tem gente que usa em infusão, e até esse amigo que compartilhou, ele disse que fizeram como se fosse um macarrão, assim, das folhas. Mas eu nunca fiz, tenho curiosidade para experimentar. Eles daí fizeram um molho e colocaram assim junto. Eu penso que fica gostoso, porque ele não é tão presente quanto o gengibre, que já chega chegando, né? Ele é bem mais suave. Tem a folha da abóbora. Olha só, folha de abóbora. A folha de abóbora a gente pode consumir, a folha, o broto, a flor, a própria abóbora verde, a abóbora madura. A gente pode comer ela nos diferentes estágios de Vamos trocar a berinjela por abóbora, então? Vamos! Nossa, sim! A gente também pegou a bertalha. Bertalha coração ou ora pronobis sem espinho. Algumas pessoas chamam por esse nome também. Essa é a anguedeira cordifolha, né? Bertalha coração. Não sei. Ela alba, não? Não. Basela alba, eu acho que é aquela da... Acho que a basela é a do espinafre indiano e a randera é essa que é a ora pronobis sem espinho. Randera, não sei o que é. E é muito consumida, especialmente no Rio de Janeiro. Também folhosos de cor verde escura. Tem muita presença de vitamina E, vitamina C e concentrações importantes de cálcio, assim, os folhosos verde escuro no geral. E aqui a gente tem várias possibilidades, né? Que eu acho que o segredo da gente... Muitas pessoas perguntam, pelo fato de eu ser nutricionista, qual é a composição nutricional das punk. E eu brinco que nutricionista não é taco, né? Que é tabela de composição química de alimentos, não. É impossível a gente saber todos os nutrientes e nível de concentração. Te ouvindo falar, né? Te ouvindo falar agora de todas as propriedades que essas folhas têm. Agora eu tô entendendo por que eles faziam caruru de folha para suplementar a dieta, né? No tempo da escravidão, porque tu pensa que comida rica, e eu não entendia por que eles comiam folha, sabe? Eu não conseguia entender como é que isso conseguia dar substância, mas a ideia era da vitamina, né? Sim, também micronutrientes, né? E eu acho que desmistificar que folhas não podem ser base proteica numa alimentação. Existem diferentes tipos de proteína, de baixo valor biológico, médio valor biológico e alto valor biológico. As folhas, elas estão consideradas no baixo valor biológico. O que significa isso? Disponibilidade e a presença de aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente não produz. Que é por isso que a gente consome a proteína, para suprir esses aminoácidos que o nosso corpo não produz, são 20. Então, quando a gente diz que uma folha
ela tem baixa proteína ou baixo valor biológico dessa proteína, é porque ela não tem a totalidade, ou pelo menos 8 dos aminoácidos essenciais que a gente precisa ingerir pela alimentação. Mas pela diversidade a gente consegue compor isso. Por isso que arroz e feijão se diz que é um alimento completo, porque os aminoácidos que tem no arroz se complementam com os aminoácidos que tem no feijão. Lentilha com milho. Grão de bico. Grão de bico. Com triptofano para depressão, né? Que é muito importante. Então colocar a diversidade, né, para mim é o segredo da gente ter todos os nutrientes numa refeição. Não só numa refeição, né? Ao longo do dia. Porque também tu não precisa consumir todo o nutriente que tu precisa em uma única refeição. Tu pode distribuir isso ao longo do dia, e também não são todos os nutrientes que têm uma vida útil de um dia. Então pensar que também a gente tem o ferro que fica no nosso corpo por 60 até 90 dias para depois ser expelido pelo fígado, ou outros ácidos graxos, gorduras. O nosso corpo tem os seus tempos. Então essa urgência de focar só no nutriente, na verdade, é uma falácia, assim, né? Uma angústia. Uma angústia que tu gera, uma biopolítica que tu coloca em cima do corpo de que todo dia eu tenho que comer tantas gramas de carne, tantas gramas de proteína, que muitas pessoas ainda usam proteína de origem animal, mas a gente tem os leguminosos, a gente tem as favas, a gente tem as vagens, o amendoim, que é um alimento bem das Américas. Dendê, E bom, o que mais? A gente também pegou a Ora Pronobis, que a Ora Pronobis é uma cactácea, né? Tá junto com os cactos como um alimento que uma planta que tem tolerância a calor e pleno sol, baixos níveis de irrigação, mas não que toda planta, todo ser vivo gosta de ser cuidado, né? Então, enquanto ela está em níveis de temperatura e pressão confortáveis, ela vai se desenvolver plenamente, mas num ambiente de adversidade ela também vai se desenvolver, né? Com menos água ou mais sol. E ela é uma folha, e aí nessa folha ela pode ter até 32 gramas de proteína em 100 gramas de folha seca. Então se a gente pega, claro que ela tem bastante umidade e água na composição dela, mas quando tu faz farinha, desidrata no sol e tritura, tu tem um suplemento proteico bem importante vindo de folha. E tudo aqui, porque a proteína é esse nutriente estruturante na composição da gente, então tudo tem proteína, né? Tudo tem fibra, tudo tem os constituintes para ser um ser vivo. Então não há existe uma depreciação, né, nas folhas ou em uma alimentação sem fonte de alimentos de origem animal, mas os alimentos de origem vegetal são tanto quanto nutritivos, saborosos e potentes para fazer diferentes preparações e mostrar pra gente diferentes experiências, né, gustativas que a gente consegue, às vezes, de uma forma mais facilitada com alimentos de origem animal, né? Colheu mais uns quiabinhos. Colhemos mais quiabos. Tu sabe que aqui a gente tenta fazer uma alimentação baseada na planta, né? Uhum. Então a carne, ela dificilmente, só uma vez por ano a gente dá protagonismo, assim. Mas em geral, o nosso protagonismo é pra planta mesmo. E uma coisa que tu estava falando ali, que eu me lembrei de um termo de um sociólogo francês, que é de gastroanomia, que é essa angústia moderna da alimentação como tabu, que as pessoas já não têm mais segurança no que elas estão comendo, no que elas estão ingerindo, porque as habilidades requeridas de uma pessoa, de um comensal hoje, elas são assim, conhecer tabela nutricional,
né, ler rótulo, são habilidades muito diferentes daquelas tradicionalmente necessárias para uma pessoa se alimentar, não é mais tanto, né, não é só o cozinhar, o colher, o plantar, mas também a pessoa tem que se tornar praticamente ou uma cientista ou se basear em opiniões às vezes conflitantes de cientistas, né? Como a história do colesterol que mudou ao longo dos últimos 30 anos, né? Para saber o que é seguro comer e o que não é, né? Ovo pode, ovo não pode. Em vez de ser uma alimentação que te traz uma tranquilidade, uma nutrição emocional, passa a ser uma fonte de ansiedade, né? Isso tirando a questão do emagrecimento, que eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas gastronomia, né? E a anomia para psicologia é uma disfunção. Claro. Sim, é sim. um adoecimento, Sim. é uma coisa que gera Sim. sofrimento. Então, Sim. a alimentação que é para ser fonte de prazer, de manutenção fisiológica, de sociabilidade coletiva, a alimentação que é expressão cultural também dos povos, né? Então, o projeto Brasilidades, né, vai trazer expressões dos povos originários e ancestrais que trabalharam com a sua vida. Expressão da mulher, né? Que a gente tem aqui uma construir- historiadora da mulher, né? Da história das mulheres, que a Nicole estava justamente falando dessas mulheres que nós vamos homenagear, que elas usaram a cozinha. Nicole, aquela coisa bonita que tu falou. Não, é que a gente quando pensa em mulher e a cozinha, a gente pensa num espaço de submissão, né, de aprisionamento. E a Benê, como as outras mulheres que a gente vai ver, elas usaram justamente desse espaço para se empoderar, para se empreender, para ganhar dinheiro, para fazer seu nome. Para se inscrever na história. Para se destacar nessa história, né, e não... inverteram esse espaço, que é um lugar que normalmente é de submissão, para um lugar de destaque. Elas se destacaram através disso, né? Bom, a Benê é uma heroína, né? Tipo, a primeira mulher chefe formada no Brasil. Assim. Numa escola que era só para homens. Foi a primeira mulher... Ela não tinha nem alojamento para ela. Não tinha depois nós vamos entrar na história da Benê, porque ai, me arrepia só. Mas vocês estavam falando dos requisitos, né, do comensal. Eu fico sempre lembrando daquela regra básica do Michael Pollan, né? Não coma nada que a sua avó não reconheceria como comida. Se bem que a minha avó, coitada, ela passou pela fase da margarina, do óleo refinado. Na época dela era a coisa mais linda do mundo abrir uma lata de pomarola, né? Era sinal de... ascensão social. Sim. Hoje é comer outra nova. Que é uma coisa que a gente tem que mudar também, porque é uma bronca que eu tenho que Aí vamos pegar o livro da Benê. As punks e a comida saudável virou um artigo de luxo caro para hipster de classe média alta decaído dizer que está sendo sustentável. E eu acho lindo, eu acho que eles têm várias coisas que a gente concorda, eles têm razão. Mas, por outro lado, eu fico muito bravo sabendo que, tipo, um pé de hora para 9 se cria do galho e dá para crescer ele em vaso, em qualquer janela. E os caras estão vendendo um massinho a R$10 com 8 folhas, às vezes. Tipo, a questão do custo direto da comida virou uma questão social. De briga mesmo. Eu estava vendo um TED Talk de um americano que lançou um projeto de jardinagem de guerrilha, não sei se vocês já ouviram falar. E aí ele comenta que ele começou isso porque nos subúrbios mais pobres de Los Angeles e tal, se tu queria comprar uma maçã, tu tinha que pegar e andar 3, 10, 15 quilômetros. Mas se tu quisesse comprar uma lata de cerveja e fritas, tinha um McDonald's em cada esquina e, tipo, comer porcaria é muito mais barato e fácil. Né? Então, a gente acaba
meio que entrando numa cruzada para permitir que as pessoas comam bem a um preço justo, né? Eu fiz disso uma missão na vida, assim. Tá. Ainda tem coisinhas aí pra gente falar? Tá vazio. Tá tudo colhido já, então beleza. Vamos cozinhar então.